Aires Pereira, Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, está hoje connosco para comentar e escolher também os principais temas que estão na imprensa portuguesa. Bom dia, bem-vindo. Bom dia. Pergunto precisamente isso, face a tanta diversidade noticiosa, qual é a sua principal escolha? Eu escolhi 4 temas, 2 positivos e 2 manifestamente negativos. Os positivos é que, finalmente, alguns portugueses vão, este ano, sentir melhoria naquilo que é o seu rendimento por força de todo o esforço que tem vindo a ser feito ao longo da intervenção que o país sofreu nos últimos 3 anos. E, portanto, não é normal nos periódicos haverem notícias tão positivas quanto esta, que cerca de 900 mil pessoas irão beneficiar de todo esse trabalho que foi feito ao longo destes anos e, portanto, são efetivamente sinais positivos de retoma e são sinais que, de alguma forma, podem melhorar aquilo que hoje mais preocupa toda a gente, que é o baixo rendimento das famílias portuguesas e aquilo que lhes foi retirado relativamente. Não se trata de um aumento. Os funcionários públicos, soubemos recentemente que, ainda ontem, um estudo divulgou que os funcionários públicos foram bem mais penalizados que os do setor privado. Foram bem mais penalizados, também são aqueles que recebem diretamente do Orçamento do Estado. Era no Orçamento do Estado que estava o grande problema, um dos grandes problemas da economia portuguesa e, portanto, teríamos que ser naturalmente os principais alvos desse processo de restrição. E, portanto, acho que isto é uma excelente notícia e que, efetivamente, os portugueses vão sentir no bolso alguma retoma. E acha que isto vai alterar a procura? Naturalmente que as pessoas, tendo um maior rendimento, têm tendência a consumir mais e, portanto, fazer com que a economia, de alguma forma, que está sempre muito alavancada no consumo, possa retomar alguma coisa. É muito pouco, estamos a falar só de 20% do que foi cortado, não é 20% dos vencimentos, é 20% do que foi cortado. Do Correio da Manhã, o Correio da Manhã tem uma tabela onde explica muito bem aquilo que é a retoma, mas sempre é preferível recebermos do que termos mais um corte para o próximo ano. E, portanto, eu acho que esta notícia, entre um conjunto de notícias cor-de-rosa, umas mais cor-de-rosa, outras menos cor-de-rosa, que hoje também aparecem em quase todos os jornais, acho que é uma boa notícia. Outra notícia que já vínhamos de alguma forma sentindo e agora no final do ano tem contas feitas, tem a ver com o aumento do turismo e cerca de 10% a mais naquilo que resultou do aumento de dormidas nos nossos hotéis e que se traduz, naturalmente, numa superior faturação. Foi o melhor ano de sempre do turismo em Portugal e isto prende-se também com a atratividade que o país tem. E acha que a promoção no estrangeiro, que tem sido promovida no Governo, em feiras internacionais e noutras iniciativas, às vezes de caráter de proximidade maior, pode ter ajudado para esta notoriedade? Não tenho dúvida nenhuma que essa promoção é importante, mas a melhor promoção que se pode fazer do país é a sua estabilidade e a garantia de que as pessoas venham para um país onde são bem acolhidas, são bem recebidas, há tranquilidade e há segurança. E, portanto, isso contrapondo com aquilo que eram os destinos do passado, nomeadamente os destinos na Ásia, no Médio Oriente, tem vindo a fazer com que as pessoas venham e ainda por cima há muitos sinais. Eu sou presidente de uma Câmara onde também temos essa questão, até porque o Algarve lidera nestas o Algarve lidera, mas, por exemplo, eu na Póvoa de Varzim notou-se muito significativo desde abril que nós temos vindo a falar com os nossos operadores hoteleiros e que têm tido taxas de ocupação muito superiores a 80% e depois, durante o período de verão, tiveram completamente lotados. Nós, Câmara Municipal, temos muitos eventos e temos necessidade de recorrer a alojamento e tivemos alguma dificuldade em encontrar alojamento. E há procura por turistas estrangeiros da Póvoa de Varzim? E procura fundamentalmente por turistas estrangeiros, turistas que vieram da Holanda, que vieram da Alemanha, que eram destinos que normalmente não procuravam a Póvoa de Varzim. Também não tenho dúvida nenhuma que isto tem a ver com uma nova linguagem do Porto, enquanto afirmação turística, e a Póvoa de Varzim beneficia pela proximidade e por aquilo que consegue, naturalmente, apresentar a todos aqueles que nos visitam. E foi também um ano bom para os nossos operadores turísticos e agora, a nível nacional, acho que é algo em que temos naturalmente que continuar a apostar. O destino Sol e Praia é um destino que não vende por si só. Acho que a nossa realidade cultural, a nossa gastronomia, as nossas paisagens, enfim, tudo aquilo que nós fomos capazes de apresentar de diferente relativamente aos outros destinos pode constituir uma mais-valia e aqui estará também grande parte da recuperação do emprego que se operou também nesta área.
Pela negativa, naturalmente que é urgente uma resposta por parte do Governo a esta questão das mortes nas urgências. Todos os dias saem notícias de mais uma morte. Eu acho que o Governo já devia, naturalmente, ter criado aqui um grupo de trabalho, um grupo de investigação que permitisse demonstrar aos portugueses o que é que se está a passar efetivamente e quais são as causas deste tipo de situações, que não são situações recorrentes, é uma situação excepcional que estamos a viver este ano. Acha que estamos a viver este SOS na saúde, como escreve o I? Não tenho dúvida nenhuma que é necessário um SOS na área da saúde e depois isto tem um conjunto levanta um conjunto de questões a montante, nomeadamente esta queixa que o responsável pelo INEM também nos traz aqui, dizendo que já há profissionais do INEM a serem agredidos porque as pessoas começam naturalmente a desconfiar muito do sistema de saúde, ficam naturalmente muito alteradas com a questão de um familiar que vai para uma urgência e não sabem qual é o fim que daí advém. E nós temos bons exemplos de intervenções na área da saúde, nomeadamente quando foi o caso da legionela em Vila Franca de Xira. Acho que já era tempo de ser constituído um grupo que desse esclarecimento cabal aos portugueses do que é que se está a passar, porque é que isto está a acontecer e que tranquilizasse as pessoas no sentido de dizer que as nossas urgências são capazes e que têm condições para atender todos aqueles que lá vão. Naturalmente que estamos num período difícil, já todos sabemos, mas não é um período difícil deste ano, é um período difícil de todos os anos. O surto anormal da gripe, aquilo que leva a que as pessoas ocorram nesta altura mais às urgências e, portanto, este é um assunto que devia merecer uma intervenção especial e um cuidado muito especial dos principais responsáveis pela área da saúde, porque carece de uma explicação que tranquilize os portugueses e que leve os portugueses a acreditar no nosso Sistema Nacional de Saúde, que são efetivamente bem atendidos e que têm do outro lado da porta alguém preocupado com a sua saúde e que este tipo de situações não ocorram mais. Mais a nível local, uma notícia que de recorrente e que começa a trazer enorme perturbação. Tem a ver com o concurso dos STCP e do Metro do Porto. Eu próprio fiz parte da administração do Metro até determinada altura. É um concurso que está envolto desde o início, desde a primeira hora, num conjunto de circunstâncias muito pouco bem tratadas, teve um conjunto de alterações enormes ao caderno de encargos ao longo de um processo e, portanto, este merecia ser um processo que Acha que há falta de transparência? Eu não acho que haja falta de transparência. Acho é que o processo foi feito de forma atabalhoada, que foi um processo em que não foram ponderados todos os interesses em presença, nomeadamente aquilo que foram as questões levantadas pelos autarcas desde o início. Houve aqui uma precipitação no lançamento do concurso e aquilo que os autarcas sempre disseram desde o início é que deviam ser dois concursos separados. O Governo entendeu que não deviam ser dois concursos separados, que devia ser um concurso único e que os concorrentes deviam ter hipótese de apresentar duas propostas, uma para os STCP e outra para o Metro. São realidades completamente distintas, até porque o Metro é uma empresa abrangente de toda a área metropolitana do Porto, enquanto que o STCP é uma realidade muito mais próxima deste tecido mais ligado à cidade do Porto, a quem esta questão interessa sobremaneira, porque tem implicações diretas na circulação dentro da cidade e tem implicações no transporte das pessoas, e o que vemos o processo agora corre o risco de ser inclusive impugnado pela Comissão Europeia, como são estas últimas notícias, e andamos aqui desde julho a discutir esta questão e estamos ainda quase que a correr o risco de voltar à estaca zero, com enormes consequências para o transporte das pessoas, e todos nós queremos privilegiar o transporte público como forma de aliviar a pressão dos automóveis dentro das cidades, e não estamos aqui a fazer um bom trabalho nesse sentido, porque isto também leva a que as pessoas fiquem cada vez mais preocupadas com a questão do seu transporte para o local de trabalho, e todos sabemos da enorme mobilidade que existe dentro da área metropolitana do Porto em relação ao Porto e depois em relação às residências. Aires Pereira, estamos mesmo na reta final. Peço-lhe uma resposta muito breve para a questão relacionada com a forma como a Câmara Municipal da Póvoa de Varzim está a lidar com os problemas relacionados com os pescadores e com os naufrágios sucessivos. Olha, nós aqui em tempo deram uma oportunidade de vir à RTP e abordarmos esta questão.
Esta questão, desde a oportunidade que me deram, teve desenvolvimentos. Desde logo a visita da Sra. Ministra à Póvoa de Varzim e o desbloquear do processo de concurso que estava, na altura, parado para a dragagem, para a primeira dragagem. Este processo começou tarde e mal. A obra começou muito tarde e posso lhe dizer que, relativamente ao dia de ontem, só conseguiram retirar praticamente metade dos inertes que estavam no concurso, eram 150 mil metros cúbicos, o volume efetivo dragado era de cerca de 75.200 metros cúbicos, com uma agravante. Uma agravante importante é que, com estas últimas marés vivas, praticamente o trabalho que foi feito já está destruído. Na sequência disto, os grupos parlamentares dos partidos apresentaram, na última quarta-feira, um conjunto de recomendações ao Governo para incluir no orçamento do próximo ano as dragagens dos portos, e nomeadamente a questão do Porto da Póvoa de Varzim. Uma nota muito especial, porque nessa quarta-feira em que se discutia na Assembleia da República as diversas propostas, foi o dia do novo acidente, um novo acidente com consequências trágicas, embora seja uma embarcação que não estava sediada na Póvoa de Varzim. É matéria suficiente para acelerar todo esse processo junto das Eu acho que é matéria competentes? suficiente para que nós encaremos de uma vez por todas a realidade daquilo que são os portos nacionais, nomeadamente aqueles ligados à pesca, e da necessidade de haver um plano de intervenção, de emergência nos portos de pesca durante o próximo ano. Tenho notícia que está incluído um novo concurso para o próximo ano de cerca de €500 mil para continuarmos a dragar, ou seja, pelo menos começa a entrar naquilo que devia ser o procedimento normal do Ministério do Mar, esta questão das dragagens dos portos. Espero é que este concurso arranque de imediato, que não esperemos até julho, como foi o ano passado, para depois iniciarmos no final do verão com manifesta prejuízo para todos, como já se está a ver neste caso, em que metade do trabalho que foi executado praticamente já foi destruído e, portanto, é importante que logo no início ainda deste ano não se retroceda e se abra novo procedimento, até porque há um operador que nesta altura já está dentro do Porto e que pode naturalmente concorrer em circunstâncias que lhe permitam dar um preço completamente diferente para continuarmos a dragagem e conseguirmos dragar mais com menos dinheiro. Aires Pereira, muito obrigada por ter estado connosco nesta revista de imprensa.